Karl Marx afirmou que a religião é o ópio do povo e a adaptação brasileira para a frase sugere que o futebol é o ópio do povo. Na contramão, Nelson Rodrigues dizia que a mais sórdida pelada é de uma complexidade shakespeariana. A professora de Sociologia e historiadora Rosana Schwartz, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é a nossa entrevistada hoje. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-la conosco. Quer dizer, então, que o brasileiro transfere a sua cidadania e a sua responsabilidade para o futebol? Porque o futebol, você tem que imaginar o seguinte, ele é um espaço de sociabilidade. Você tem o futebol em todos os cantos onde você tem uma região plana, você tem um campinho de futebol. Você não precisa de tênis, você pode jogar descalço, você agrupa pessoas. Então, ele acaba sendo um espaço de sociabilidade, além de ser uma marca identitária brasileira, desde, vamos colocar assim, há anos atrás, desde a época de Getúlio Vargas. A ligação entre o futebol e a política é umbilical, então? É sim, porque o futebol, além dele proporcionar esse espaço de sociabilidade que nós falamos agora, ele também foi construído enquanto uma marca brasileira. Ele não é brasileiro, mas se tornou uma marca brasileira. Então, o samba, o futebol e o carnaval fazem parte da nossa cultura, da nossa trajetória histórica. Afinal, qual é a influência do futebol sobre as escolhas da população? Então, durante um bom tempo na nossa história, nós tivemos essa interferência muito marcante, porque você tinha uma política chamada verde-amarelismo, que vem desde a época dos anos 20, passa para a década de 30, quer dizer, o verde-amarelo, formando, né, o que você teria como a seleção carregando esse verde-amarelo, que são as grandes extensões territoriais do Brasil, a marca do Brasil, não é? A riqueza que nós temos, e isso foi sendo construído da década de 20, na década de 30, em 50 com a Copa, quer dizer, isso foi resgatado, e depois nós vamos ter no período dos anos da ditadura militar, na década de 70, né? Então, a associação muito próxima entre o esporte, né, o futebol e a política. Isso, lógico, que nós temos ainda as consequências nos dias atuais. E eu queria que você falasse um pouco sobre 2014. Então, 2014 segue no mesmo processo. Então, é lógico que o futebol, ele está nos trazendo várias questões ao mesmo tempo. Vocês viram as manifestações que nós tivemos no ano passado, que nós estamos comemorando exatamente um ano agora dessas manifestações, aonde ele não só ele traz essa alegria de você estar participando e mostrar a nossa cara, o Brasil, porque nós não temos uma sociedade civil ainda, vamos colocar assim, forte, com uma identidade política muito forte, então o futebol ele ainda interfere, só que 2014 nós estamos mostrando exatamente um pouquinho ao contrário, né? Que nós estamos trazendo questões políticas importantíssimas junto com os jogos, né? Junto com a Copa. Então, o problema de corrupção, o problema, né, dos gastos e, ao mesmo tempo, como tratar tudo isso e não deixar com que o futebol seja prejudicado. Qual que é a sua expectativa com relação a isso? Você acha que vão acontecer manifestações aí no dia da Copa? Sim, ou as pessoas vão deixar de lado um pouco e vão torcer pelo Brasil? Vários Como é que vai grupos, ser isso? vários coletivos, que hoje você tem uma manifestação um pouco diferente do que você tinha antigamente. Hoje você tem coletivos diferenciados, com pautas, né, cada um com a sua reivindicação, que podem e estão, alguns nas redes sociais, usando como estratégia esse momento, né, para dar visibilidade às suas questões. Entretanto, né, o futebol, nós estamos a vitrine do mundo, o mundo inteiro está olhando para o país, ao mesmo tempo que você pode estar fazendo essas questões e ter essa visibilidade, tem o outro lado que você está fragilizando essa marca nossa, que é o país do futebol. Então, nós estamos sentindo, nesse momento, esse antagonismo. Ao mesmo tempo que as pessoas estão saindo às ruas, agora mais timidamente que nos jogos anteriores, né? Nós estamos agora pintando as ruas, usando as bandeiras, vestindo de verde e amarelo, está mais timidamente por causa dessas questões, mas o nacionalismo está aparecendo, essa questão, não, o Brasil está aqui, o Brasil tem que ir para frente, e as reivindicações ao mesmo tempo, né? Todo mundo sabe o nome do técnico da seleção brasileira, mas nem todo mundo sabe o nome do ministro da Educação, ou do ministro da Previdência, ou do ministro da Saúde. Sim. Claro que por trás disso é uma crítica aparentemente implacável.
mas isso não denota muito do inconsciente coletivo do brasileiro? Com certeza, isso qualquer tipo de ação, vamos colocar assim, de atividade coletiva, de massa, você tem esse tipo de reflexo, né? Esse tipo de sensação, né? Por que nós não conhecemos os nomes, às vezes, dos nossos ministros ou as pessoas que estão na política? Talvez que interferem mais na nossa vida. Porque talvez ela não me represente, talvez ela não tenha a minha linguagem, talvez ela não está atuando da forma com que eu gostaria que ela estivesse atuando. Por isso que nós estamos questionando, né? Estamos indo às ruas, as pessoas estão às ruas, que estão questionando essa política velha e arcaica. Então, ele não me representa, porque se me representasse, com certeza eu não iria esquecer o nome de nenhum. Agora, não sei se a senhora viu, mas ontem o prefeito do Rio, Eduardo Paes, avisou que a Baía de Guanabara não vai estar limpa para as provas de remo na Olimpíada de 2016. A senhora falou muito em imagem, projeção do país. Nesse caso, essa projeção não é muito negativa? Com certeza é negativa, mas quando você tem um problema negativo, você tem que ver o outro lado. O negativo para o mundo e para o que está acontecendo, mas positivo porque você está levando a reflexão e está trazendo em pauta a discussão sobre esse problema. Então, o esporte, ele está nos dias atuais, né, em 2014, muito mais conectado à política nesse sentido que ele está levando aos questionamentos, né, e as problematizações sobre os problemas que nós temos no Brasil. A senhora é socióloga, pesquisadora do esporte, enfim, historiadora. O que a senhora acha daquela frase do Nelson Rodrigues que diz mais ou menos o seguinte: quando a mulher entra no estádio, ela pergunta quem é a bola? Desatualizada, porque a mulher hoje conhece muito mais futebol do que antigamente. Ele está num tempo histórico, jamais no passado. Nós conquistamos um mercado de trabalho produtivo, nós estamos entrando cada vez mais na política, nós estamos no futebol, nós estamos hoje as mulheres falando sobre futebol em várias TVs, exemplarmente, então é desatualizada. 1-0 para a senhora, obrigado e até nunca mais. Golaço, enfim. E aí o que o futebol ensina para a antropologia, para todos esses hábitos que a gente está discutindo? Então, o futebol, ele mostra a nossa construção enquanto indivíduo, enquanto sujeito social. Né? Ele está associado exatamente, né, nas questões das construções históricas que nós temos de cada nação, de cada país, né, de cada sociedade. E ele pode servir, sim, para desenvolver um espírito crítico e a cidadania no povo brasileiro.